No vídeo de hoje vamos abordar um tema que divide opiniões e gera debates calorosos na teologia cristã, que é justamente o preterismo. Será que essa interpretação escatológica usada e controversa é uma heresia? Ou será que ela nos oferece uma visão histórica e profunda das profecias bíblicas? Então prepare-se, porque vamos explorar as origens, crenças e as possíveis heresias do preterismo. E se você quer saber mais sobre escatologia e os eventos relacionados à volta de Jesus, já se inscreva aqui no canal e marque o sininho para receber notificação de vídeos novos. E não esqueça também de deixar o seu comentário aqui dizendo o que você acha desse tema, dizendo o que você acha do preterismo. E mais do que isso, deixe também a sua sugestão de temas de vídeos, o que você quer aprender sobre escatologia aqui no canal. O preterismo ele surge como uma resposta às questões escatológicas que envolvem as profecias bíblicas. A palavra preterismo deriva do latim praeter, que significa passado. Os primeiros desenvolvimentos desta interpretação são atribuídos a teólogos como Luís de Alcaçofas e Hugo Grotius no século XVII, mas foi realmente durante o século XIX que o preterismo ganhou mais notoriedade, especialmente através dos trabalhos de Stuart Russell. Russell, em sua obra De Parousia, argumentou que a maioria das profecias do Novo Testamento, incluindo as contidas no Apocalipse, foram cumpridas, ou pelo menos a maioria delas foi cumprida, na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, com o fim da Era Judaica. O contexto histórico do surgimento do preterismo é fundamental para entender as suas motivações. Durante o século XVII, a Europa estava passando por mudanças religiosas e intelectuais significativas. A reforma protestante de Martinho Lutero havia desafiado a autoridade da Igreja Católica e novas interpretações das Escrituras estavam sendo exploradas, como, por exemplo, a Babilônia, no livro de Apocalipse, começou a ser tratada como se fosse a Igreja Católica. E por conta disso, os teólogos como Luís de Alcaçofas e Hugo Grotius, que já comentamos aqui, estavam interessados em fornecer uma leitura das profecias bíblicas que não alimentassem essas expectativas apocalípticas que podiam justamente causar uma agitação social, principalmente contra a Igreja Católica, e eles propuseram que muitos dos eventos profetizados já haviam ocorrido, particularmente com a queda de Jerusalém em 70. O preterismo pode ser dividido em duas categorias principais, que é o preterismo parcial e o preterismo total. O preterismo parcial sustenta que a maioria das profecias do Novo Testamento, incluindo a tribulação e a destruição de Jerusalém, foram cumpridas no primeiro século. Mas algumas profecias, como a segunda vinda de Cristo e o julgamento final, ainda estão por acontecer. Em contrapartida, o preterismo total afirma que todas as profecias do Novo Testamento foram cumpridas no primeiro século, incluindo a segunda vinda de Cristo. E esta visão é considerada mais controversa e menos aceita entre os teólogos. E talvez você diga, como assim Jesus já veio para os preteristas? É porque eles interpretam um texto de Mateus capítulo 24, no qual Jesus diz que ele vai vir nas nuvens. Esse, na verdade, seria algo simbólico, no qual seria a ira de Deus vindo. Então, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, essa seria a vinda de Jesus, no qual Jerusalém foi destruído pela ira de Deus. Antes de falarmos das crenças centrais do preterismo, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora, aproveita e já deixa também a sua curtida aqui no vídeo. Então, vamos continuar o assunto. Os preteristas acreditam que a maioria, se não todas as profecias bíblicas, foram cumpridas no passado, especificamente nos eventos que cercaram a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, como já falamos, e para eles, a vinda de Cristo. Para os preteristas, essa vinda mencionada em Mateus 24 e no Apocalipse refere-se ao julgamento divino sobre Jerusalém e não a uma segunda vinda física e futura. Isso para os preteristas totais,
o que vai totalmente contra ao que a própria Escritura afirma. Já o reino de Deus, eles veem o estabelecimento do reino de Deus como um evento presente, iniciado com a vida, morte e ressurreição de Jesus e completado com a destruição do templo. Em relação ao livro de Apocalipse, ele é interpretado principalmente como uma profecia sobre a queda de Jerusalém e a vitória do cristianismo sobre o judaísmo e o paganismo. Dentro do preterismo, a visão sobre o milênio descrita em Apocalipse 20 é interpretada de maneira diferente das perspectivas futuristas, como no caso do pré-milenismo histórico e do pré-tribulacionismo. Vou deixar um card aqui em cima falando dessas duas teorias. Então, para o preterismo parcial, ele interpreta o milênio de forma simbólica, representando o reinado espiritual de Cristo através da igreja, desde a sua ascensão até o tempo presente. Não se espera um reinado literal de 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Em compensação, para o preterismo total, eles também tendem a ver o milênio de forma simbólica, mas acredita que este período já ocorreu no passado, associando aos primeiros séculos da era cristã, culminando com os eventos significativos, como no caso, mais uma vez aí, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E antes de falarmos dos pontos fortes e pontos fracos do preterismo, já deixa aqui o seu comentário dizendo o que você está achando desse conteúdo. Então vamos lá. Um dos pontos fortes do preterismo é justamente a sua contextualização histórica. Ele oferece uma interpretação que contextualiza as profecias dentro dos eventos históricos do primeiro século, proporcionando uma visão coerente com o ambiente histórico e cultural da época. O segundo ponto positivo do preterismo está na sua resolução de contradições. Ele ajuda a resolver aparentes contradições sobre o tempo dos eventos proféticos, como as declarações de Jesus sobre a proximidade do reino de Deus. O terceiro ponto positivo do preterismo está justamente no foco no Cristo histórico, que realça o cumprimento das profecias em Jesus e nos eventos do primeiro século, enfatizando a relevância histórica da sua vida e ministério. Já em relação aos pontos fracos do preterismo, o primeiro ponto fraco dele está justamente na sua interpretação limitada. Alguns críticos vão argumentar que o preterismo limita o alcance das profecias bíblicas, negando justamente a sua aplicação a eventos futuros. O segundo ponto negativo está na sua controvérsia teológica. A visão preterista, especialmente o preterismo total, é visto como controvérsia e muitas vezes considerado heresia dentro da teologia cristã. E o terceiro ponto negativo está na minimização de expectativas futuras, que pode diminuir a expectativa e a esperança na segunda vinda de Cristo e no julgamento final, que é justamente elementos centrais da fé cristã. A vinda de Jesus em carne, ela é uma base elementar da nossa fé, é um fundamento da nossa crença. Então dizer que é apenas simbólico é quebrar, é destruir um fundamento da nossa fé. E, portanto, podemos considerar como heresia. O preterismo ele é uma heresia? A classificação dele como heresia depende do ponto de vista teológico adotado. O preterismo parcial é geralmente aceito dentro dos limites da ortodoxia cristã, embora seja minoritário. Já o preterismo total é visto como muitos como herético, pois nega a segunda vinda futura de Cristo e o julgamento final. O preterismo ele oferece uma visão intrigante e historicamente contextualizada das profecias bíblicas. Seus pontos fortes e fracos revelam um contínuo debate sobre como interpretar as escrituras em relação aos eventos futuros. Embora não seja amplamente aceito, especialmente o preterismo total, ele proporciona uma lente valiosa para entender a escatologia cristã e a história da igreja. Independente das divergências teológicas, é crucial que os cristãos mantenham foco na pessoa e na obra de Cristo, buscando uma compreensão equilibrada e fiel das Escrituras. E para finalizar o vídeo, deixe aqui o seu comentário. O que você achou dessa teoria? Ela é uma heresia para você? Não é uma heresia?
qual é a sua compreensão acerca dela. E já aproveita, deixa a sua curtida aqui também no vídeo, que isso nos ajuda muito, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e até o nosso próximo vídeo.